Louvar ao Senhor, todas as nações, louvai todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Amém. Essa noite nós vamos louvar ao Senhor, bendizer o nome dele, reconhecendo a grandeza do nosso Deus, a soberania, a majestade dele. Nessa noite nós vamos exaltar ao Senhor. A palavra do Senhor fala que a bondade dele é para sempre. Nessa noite nós vamos louvar ao Senhor e agradecer a ele pela infinita bondade que ele tem pelas nossas vidas. Nós vamos ser gratos ao Senhor pela infinita misericórdia que ele tem por nós. A palavra do Senhor nos diz que as misericórdias dele são a causa de não sermos consumidos. Nessa noite nós vamos ser gratos ao Senhor por isso. Nessa noite nosso coração possa ser grato de estar aqui mais uma vez. Está frio, mas que bom que nós temos o privilégio de podermos buscar a presença do nosso Deus. Verdadeiramente isso venha ser motivo do nosso coração se alegrar de podermos estar na casa do nosso Pai, amém? Deus, nós louvamos ao teu santo nome nessa noite, nós bendizemos a ti, reconhecemos, Pai, a tua grandeza, a tua soberania, a tua majestade. Reconhecemos, Paizinho, que tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós te exaltamos nessa noite, Pai. Nós louvamos ao teu santo nome, reconhecendo, Deus, que tu és o digno de toda a honra, de toda a glória. Nós bendizemos ao teu santo nome nessa noite, tu és adorado aqui neste lugar, Paizinho. Nós quebrantamos nossos corações diante da tua presença, diante do teu altar, e reconhecendo, Deus, que não há lugar melhor para se estar aqui diante de ti, diante da tua presença. Nós te agradecemos, Deus, por esse privilégio, Pai. Nós adoramos ao teu santo nome, diante da tua presença, Senhor Deus, nós quebrantamos nossos corações diante de ti. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Nós te pedimos perdão, Deus, por tudo aquilo que nós temos feito, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, desagradado ao teu coração. Nos perdoa, Deus, pelo nosso falar, pelo nosso pensar. Nos perdoa, Deus, pelas nossas atitudes, Senhor Deus. Nós te pedimos perdão, nos lava com o teu sangue, purifica as nossas vestes, nos faz limpos, Senhor Deus. Pela tua misericórdia nessa noite, nós falamos pelo teu perdão, Senhor. Nós falamos, Deus, que o Senhor possa nos limpar nessa noite, purifica, Senhor Deus, os nossos lábios, purifica, Senhor Deus, as nossas mãos, nos faz limpos, Senhor Deus, diante da tua presença, pois nós reconhecemos, Deus, que a tua presença é santa. Oh, Paizinho, nós adoramos ao teu santo nome nessa noite, tu és adorado aqui neste lugar, Jesus. Tu és maravilhoso, não há outro como tu, digno tu és, Pai, de toda a honra, de toda a glória. Nós adoramos ao teu santo nome, nós louvamos a ti, Deus. Nós reconhecemos, Pai, que tu és muito digno de toda adoração, de toda exaltação, e nós reconhecemos a tua presença, tu és bendito, Santo Espírito. Fique à vontade aqui neste lugar, nós te convidamos, nós queremos mais de ti, mais da tua presença, Pai. Teu Espírito Santo ele possa ser presente aqui neste lugar. Mais de ti, Senhor Deus, menos de nós. Que o Senhor possa nos encher com a tua presença nessa noite. Aqueça os nossos corações com o teu Espírito. Nós te convidamos, nós te damos liberdade. Tu és bem-vindo aqui, Paizinho. Nós adoramos ao teu santo nome, Jesus. Aleluia. Deus maravilhoso. Adoramos a ti, Jesus. Aleluia. Outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor. Eu venho
Will
Quão grande é o meu Deus, por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um. Filho, Espírito e paz, Cordeiro e leão, Cordeiro e leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos vão me ver. Quão grande é o meu Deus, sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Beijo teu nome, Jesus. Beijo teu nome, adoração, toda honra, toda glória. Glorificado o santo nome, Deus, Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Aleluia, Senhor quero amado. cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Glória, glória a louvar, Deus. exaltar o nosso Deus. É maravilhoso. Amém, Jesus. É um privilégio que a gente tem. Aleluia. Porque muitos queriam, não podem. E muitos podem, mas também não fazem. Então nós entendemos e fazemos. Aleluia, glória a Deus. Se sente bem com isso. Né? Amém, Jesus. Aleluia. Vamos abrir a palavra de Deus. No livro de Hebreus, eu ia falar do profeta. No livro de Hebreus, capítulo 12. Glória a Jesus. Aleluia, diante desse Deus que você e eu exaltamos aqui. Quão grande é esse Deus. Ele é incomparável. Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler versículo 1 até o versículo 3. Hebreus está aí editado. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande irmãos, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela nossa vida, Senhor, pelo ar que nós respiramos, pelo pão
mãos que estão repousadas sobre nós dia e noite, até enquanto nós ouvimos, o Senhor está nos dando a bênção, o livramento, a proteção, o cuidado. Senhor, nós te rendemos glórias, nós te exaltamos e reconhecemos que Tu és Deus, o Todo-Poderoso. Senhor, diante da Tua palavra, nós nos guardamos, nos escondemos em Ti e pedimos, Deus, que esta verdade que está sendo lida aqui nessa noite na Tua casa, ela possa ser a resposta do Senhor para todos nós, Senhor, porque nós estamos aqui porque precisamos de Ti, precisamos da palavra, aceitamos que sem a palavra nós erramos o caminho. Pai, reconhecemos o que a Bíblia diz, que a palavra, Senhor, é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o caminho da igreja. Ela nos orienta nessa noite, nos instrui, Senhor, também nos corrige se assim for preciso, nos exorta se for a tua vontade. Espírito Santo de Deus, essa palavra possa chegar no coração, mas possa alcançar o nosso espírito, onde nós nascemos ou então nós morremos de novo. Pela tua palavra, vivifica a tua obra nessa noite na tua casa, em nossas mentes e corações, em nome de Jesus, Senhor. Entrego meus irmãos, as minhas irmãs, mas entrego também a minha vida, Jesus, para que seja feita a sua vontade em mim e através de mim, porque eu sei que eu não sou nada, mas eu estou aqui, Senhor, para te servir, juntamente com os meus irmãos e as minhas irmãs. Senhor, te agradeço em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Aleluia. Diante da leitura da carta aos Hebreus, que é um texto que a gente lê, se não lê, pelo menos a gente ouve bem sobre esse texto, falando sobre algumas situações. E a Bíblia toda, ela vem sempre nos orientar, nos advertir, nos ensinar, nos corrigir. Ela está sempre tratando de alguma forma de cuidar da gente. Amém. Não é? Porque se a gente depois fizer a leitura mais para baixo desses versículos, começa a falar de Deus como o pai que corrige o filho a quem ele ama. Amém. Então, nessa noite, eu quero compartilhar com os irmãos e as irmãs essa palavra debaixo de uma direção. Amém. Que o Senhor nos dá nessa noite. Amém. Olhando para Jesus. Aqui tem uma direção. Amém. Então, por que a gente fala sobre isso? Porque pode ser que os nossos olhos estão sendo tirados dessa direção. E todo dia acontece alguma coisa que vem para tentar tirar os nossos olhos dessa direção que é Jesus. Um dia é algo mais forte, outras vezes um pouco menos, com menos força, mas a verdade é que sempre tem algo que está tentando tirar o nosso foco. Porque a gente sabe que o inimigo trabalha para isso, né? Ele trabalha de manhã, de tarde, de noite, ele está dormindo, ele está trabalhando, ele não tem cansaço, a gente tem, né? Ele não tem sono, a gente tem, ele não dorme, a gente dorme. Então, até Jesus falou um certo dia lá na parábola do joio do trigo, não sei se vocês ouviram, mas fala que de noite um homem foi lá e foi semear, enquanto os outros dormiam. Então, o inimigo ele ignora, ele descansa. Porque não existe cansaço nenhum. Ele vai trabalhar todo o tempo para tentar fazer de tudo para tirar os nossos olhos do Senhor. Ele traz distrações, traz preocupações demasiadas, exageradas, não é? Outro dia ele traz desânimo. Cada dia ele apresenta uma situação diferente. Se apresentar todo dia a mesma, a gente começa a desconfiar, né? Isso aí não é de Deus, não. Isso aí está me cheirando mal, isso aí, mas aí ele traz uma de um jeito, outro dia traz outro, cada dia ele vai fazendo uma mudança nas estratégias dele, e muitas pessoas têm caído nisso. E a palavra nessa noite nos alerta, para que nós possamos andar nessa direção, olhando para Ele, olhando para Jesus, seguindo a Jesus. Por quê, irmãos? Porque quando eles chamam o seu olhar e o meu olhar para Jesus, chamam o nosso olhar para a palavra. Porque a palavra que fala dele, ele disse, ela testifica de mim. Então, eles chamam nossos olhos para a palavra, nosso entendimento para a Bíblia, para as Escrituras. E não é sempre que é bom estar olhando para Jesus, porque quando tudo dá certo, é maravilhoso. Mas e quando a nossa oração não é ouvida, ou quando ela demora a chegar.
Então, aqueles momentos em que as coisas demoram a acontecer, e a gente está ali pedindo, né? A gente está clamando, é nesses momentos que o inimigo, então, tem mais desejo de trabalhar para tirar os nossos olhos do Senhor. Porque existe uma palavra na caminhada cristã que não pode sair do nosso coração dia e nem hora nenhuma, que se chama perseverança. Quem anda olhando para Jesus tem que andar na perseverança da Jesus. Nós precisamos pedir ao Senhor o ânimo, o encorajamento, a ousadia, para que a gente não desfaleça durante o processo da nossa caminhada com Cristo. Vai existir embaraço? Vai, a gente leu aqui na palavra. Os embaraços, eu até falei aqui, tem a distração, a preocupação, tem outras coisas que a gente vai fazer, esquece que tem que buscar primeiro Deus. Tem muitas coisinhas que vão sendo colocadas como embaraço, mas que não são pecados, mas também nos impedem de ter uma vida melhor com o Senhor. Mas o texto não fala só do embaraço, fala que o pecado também está ali. Então o embaraço já é perigoso, imagina o pecado. É muito, 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 muito pior, potencialmente pior. E o adversário da nossa alma, ele vai trabalhando, porque ele tem um objetivo, ele não tem pressa, ele vai trabalhando, hoje uma coisa, amanhã outra, daqui a aquela, e quando a gente vê, a nossa vida de oração está comprometida, a nossa vida de adoração está comprometida, a nossa vida de leitura, de conversa com Deus através da palavra também fica comprometida. Aquele coração que queimava, que ardia por Jesus, começa a ficar meio que distante. Aí a gente põe a culpa no inverno, né? É porque está muito frio. Então a gente está tremendo até por dentro, né, de frio. Mas o Espírito Santo, diz a palavra, ele é fogo de Deus. Aleluia. Se ele é fogo de Deus, a gente tem que ficar aquecido por ele. Nosso coração tem que estar aquecido, tem que estar em chamas pelo Senhor, independente da circunstância, independente do clima. Verdade. Porque imagina se a gente fosse querer perceber Deus na nossa vida só no verão. E no pouquinho do outono e no final da primavera. Daí, dá pelo menos 6 meses, né? 6 meses com Jesus, 6 meses de férias. Daqui 6 meses eu volto para te adorar, daqui 6 meses eu volto para te buscar, daqui a 6 meses eu volto para perseverar. E nesse tempo pode ser que quantas coisas Deus não operou, porque a gente não perseverou. Ou então, quando voltar para aquele caminho para poder, Senhor, agora estou aqui fazendo isso e aquilo, eu não tenho mais força, eu não tenho mais aquele vigor, eu não tenho mais aquela alegria de estar buscando. Quando o profeta Neemias, lá no capítulo 8, né, da palavra, no versículo 10, ele diz para os que estavam ali, congregando naquele momento, numa celebração que eles estavam realizando: a alegria do Senhor é a força de vocês. Se a gente esperasse ter alegria por algum período, nós não vamos ter força. Verdade. Porque existem as situações que, já falei aqui, estão lutando todos os dias para tirar os nossos olhos do Senhor, para roubar de nós a alegria do serviço, a alegria do culto, a alegria da presença, a alegria de celebração ao Senhor, a alegria de fazer a obra. Tudo que diz respeito ao reino, o diabo trabalha para tirar isso de dentro do nosso coração. A nossa alegria de falar: não, eu estou orando, eu estou acreditando, eu vou continuar perseverando, porque o Senhor vai me dar essa vitória. Amém. Eu vou continuar buscando, porque uma hora o Senhor vai abrir aquela porta. Eu vou continuar perseverando. Ah, mas você não tem alegria nessa hora. Não, eu tenho, não é que vem de mim, ela vem do Senhor. Amém. Não, se você não tem, não, a gente tem, porque ela vem do Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. Por que é? Porque eu estou olhando para Ele. Meu alvo é Cristo, seu alvo é Cristo, a direção dos nossos olhos é para o céu. Aleluia. É do alto que vem o socorro, mesmo. Pensar nas coisas lá de cima, diz a palavra. Pensar e considerar as coisas que vêm do alto. Verdade. Porque se a gente for considerar o sol que vem no plano terreno, a gente desanima. Verdade. Porque o que não falta é a luta na vida do crente.
Se a gente tem luta lá no mundo, quando vem para a igreja, parece que a luta dobra, não parece? Mas só parece. Por mais que ela dobre, o poder de Deus também se levanta. Aleluia, aleluia. Deus mostra grande e poderoso como nós louvamos e exaltamos a Deus. Ele declarando a grandeza, a majestade e o poder dele. Então essa palavra está dizendo, olha, persevera nessa fé que você tem em Jesus. Não deixa nada interferir nessa fé. Que a gente possa olhar para o maior exemplo de perseverança que a Bíblia traz para nós, que é Jesus. Amém. Foi fiel até o fim. Perseverou no propósito que Deus colocou nas mãos dele até o fim. Quantas pessoas já não estão mais no propósito que Deus colocou? Deus colocou a gente no propósito de orar pela nossa família. Ela não é convertida ainda. Então a gente tem que perseverar nesse propósito, porque Deus colocou primeiro nós, para trazer a nossa família. E às vezes a gente pensa, aquela que é nada com Deus, eu vou ficar orando, buscando, eu vou orar só por mim. E tem vezes que nem por mim eu estou orando. Então a gente precisa olhar para Jesus. Amém, Jesus. Amém. Olhar para Ele e pensar assim, olha, Ele perseverou de verdade. E olha que sabia que o resultado não era bom. O resultado era de dor. Era de sofrimento e morte. Mas ele perseverou até chegar no resultado da morte, porque sabia que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. Será que nós estamos perseverando nesse nível, irmãos? Sabendo que muitas vezes nós passamos por provações. Entendendo que tem uma nuvem de testemunhas. Várias pessoas estão olhando para nós e pensando, vamos ver até que hora vai aguentar. Vamos ver até onde aquela mulher vai chegar. Até onde aquele ali vai. Com esse Deus que ele está falando que crê. Com esse Deus que ela está dizendo que ela tem fé, que ela busca, que Deus uma hora vai trabalhar e a resposta vai chegar. A nuvem de testemunhos está esperando uma resposta de mim. Está esperando uma resposta da sua fé. Essa nuvem de testemunhos está esperando para ver se a gente está de pé, se a gente não vai cair, se a gente vai ligar esse Deus, se vai recuar, se a gente não vai se crescer. E algumas vezes essa nuvem de testemunha, ela vai usar o seu testemunho, o meu testemunho, para dizer, é Deus mesmo. É Deus mesmo na vida dessa pessoa. É Jesus na vida dela. Hoje uma pessoa falou assim para mim. Ela assim, você não esquece de mim mesmo, né? Aí eu falei assim, essa pessoa quase que não tem Jesus, vamos dizer assim, está querendo nascer para Jesus, né? E aí, você não esquece de mim mesmo, né, pastor? Aí eu falei assim, não posso esquecer. Você sabe por quê? Aí a pessoa, não. Falei, você não vai nem ideia por que não pode esquecer, por que não sei. Não. Eu falei, eu não esqueço, porque Deus não desistiu de mim, eu também não desisto das pessoas. Então eu não desisto da sua vida, porque eu creio no poder da salvação. Amém, Jesus. Eu creio na obra de milagre que Deus tem na sua vida. Então, como eu sei que eu não desisto de mim, eu não posso desistir das pessoas. Deus vai desistir da senhora. A senhora está no nível de fé que está lá em cima, né? Eu estou quase graduada na fé. Eu falei, não, todo mundo precisa de Deus, todo mundo precisa da força de Deus, todo mundo precisa do encorajamento do Senhor, todo mundo precisa perseverar no Senhor, para a gente não desistir, não desanimar. Porque enquanto a gente vai perseverando em Deus, a gente vai gerando testemunho para outros. Nós vamos tocando em outras vidas através do que Deus é para nós. E da forma que a gente busca Deus, as pessoas começam a enxergar um Deus que elas não viam. Porque elas vão dizer, nossa Deus, com tudo isso que aquele ali passa, com tudo isso que acontece lá na casa dela, com tudo isso que acontece ali naquela igreja, e ainda está de pé. A receita do sucesso é perseverança. Temos que perseverar e com os nossos olhos fixos no Senhor. Amém, Jesus. Lembra de Pedro? O
No dia que resolveu andar sobre as águas, ele andou. Mas no mesmo dia que ele resolveu olhar para o lado, ele afundou. Por que ele afundou? Porque tirou os olhos assim. Quando ele estava olhando só para Jesus, a fé estava lá em cima. Mas quando a gente olhar para a distração, a gente olhar para a dificuldade, olhar para o diabo, olhar para aquele outro, aquela outra que está isso, está aquilo, olhar para os pecados alheios sem olhar para os nossos pecados, então a gente começa a afundar. Essa palavra é um alerta para você, é um alerta para mim também, para a gente não tirar os olhos do Senhor em nenhum momento. É fácil? Não é fácil. Qualquer coisinha tira. São detalhes que vão tirar pessoas do céu. Mas a palavra de Deus diz: devemos insistir no caminho a ser percorrido. É por insistência que nós vamos gerar testemunhas. É por insistência que elas vão ver o resultado de Deus na tua vida, em minha vida. É preciso a gente se desprender do peso do pecado. Ah, pastor, mas eu não estou pecando. Não, agora que não, mas pode ser que amanhã a gente venha pecar. Ninguém está livre de pecar. A tendência humana é carnal, é diabólica. A nossa tendência é cair, não é ficar de pé. A palavra diz isso. Por isso é uma necessidade de uma vigilância muito forte em nossas mentes, nossos corações. E aí a gente precisa olhar, eu não posso deixar que o pecado venha me atingir. Mas se por um acaso isso acontecer, eu não quero ficar debaixo do peso do pecado. Porque eu sei que os meus olhos não podem sair do Senhor. Amém, Jesus. Porque o pecado, diz o profeta Isaías 59, fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, o pecado é um veneno mortal. Não tirou a glória do Senhor, mas tirou a glória. E aí, tirou, errou. Arrependa-se imediatamente. Confesse os seus pecados, porque o Senhor é fiel e justo para perdoar pecados, purificar a nossa vida de todas as nossas injustiças. Ele é Deus, é de amor, Deus fiel, traz correção, mas também traz bálsamo para nossas dores, mas também traz limpeza para as nossas formas de pecado. Então a palavra está dizendo isso para você e para mim, persevera. Ainda que venha o momento desse erro, eu preciso continuar perseverando. Porque muitas vezes é isso que o diabo faz, ele lança a tentação fica ali na nossa porta, a gente abre, vira pecado e depois a gente diz: eu não posso mais me levantar porque olha como que eu estou. E aí o diabo também fala isso: como é que você está? Como é que você vai para a igreja? Como é que você faz isso? Como é que você vai ler Bíblia? Não? Vai para o louvor. Como você vai ouvir o louvor? Quem é você para ouvir esse hino? Quem é você para levantar a mão para Deus? Rejeita essas palavras todas as vezes que forem levantadas na tua vida. Persevera no caminho da salvação. Quem te comprou, quem me comprou foi Jesus. E o sangue dele tem poder sobre qualquer força contrária, qualquer obra da maldade, qualquer resistência das trevas. O poder de Deus é maior na tua vida e na minha vida. Amém, então persevera. A palavra diz: mesmo que aconteça essas questões aí, recobre ânimo no Senhor. Quem te anima é Deus. Quem me anima é Deus. Pensa nesse tempo gelado que é aqui, de manhã cedo, levantar aquele frio, pôr a mão na água gelada. Meu Deus do céu, eu estou desapontando assim, né? Aquele gelo. Não, hoje estou até desanimada, estou vontade de só ficar debaixo da coberta, assim. Pensa nisso. Aí se você se lembra, não, mas eu tenho um dia pela frente, eu tenho coisas para fazer, eu tenho Deus para buscar, tenho família para buscar, então a forma do desânimo você vai para o ânimo, porque você lembra que você tem coisas para fazer. E assim é Deus. Ainda que venha o desânimo em você e em mim, eu tenho que me lembrar que eu tenho Deus. Você tem Deus na sua vida, você tem que buscar esse Deus, perseverar pela vitória que você tanto clama e também para não desfazer
desfalecer na fé, porque todo mundo que dá lugar para o desânimo perde o ânimo e daqui a pouco enfraquece, larga Jesus e vai embora. E quando a gente vai falar para ela, volta para Jesus, você sabe todas as pessoas que mas por que você não tem força? Desanimei. São duas palavras para quem deixa Jesus. Tem força? Não tem não. Mas a Bíblia diz que é para recobrar o ânimo. Aleluia. Glória a Deus. Está percebendo que está diminuindo? O fogo do Espírito está diminuindo. Como diz a Gabriela Rocha, né? Essa chama, que se não leva mais, nunca se apagará. Não sei o que ela canta lá. Sua glória me atraiu, né? Sua presença. Se nós somos atraídos pelo Senhor, vamos deixar essa chama diminuir, não. Amém, Jesus. Vamos lutar, vamos fazer de tudo, vamos ficar com os olhos do Senhor, perseverando, até que o Senhor vá construindo essa força que a gente não tem, esse encorajamento que a gente não tem, vem do Senhor. Ninguém tem força nenhuma para nada, não, irmão. Tudo vem do Senhor. E a palavra diz, persevera, porque antes a gente estava vivendo uma vida de pecado, estava debaixo da lei. Agora não, estamos debaixo da graça. E a graça tem tudo a ver com o cuidado de Jesus na nossa vida. A graça nos alcançou, não por mérito humano, mas por esforço de Jesus se entregar naquele Calvário. Então a graça nos amou, a graça nos acolheu, a graça nos abençoou. E por isso que a Bíblia requer os nossos olhos nele, porque ele é graça sobre graça. Diz a palavra de Deus. E quantas vezes a gente não quer que a gente viva debaixo da graça? Se ele não quer que a gente viva debaixo de graça, o que ele está projetando para a vida da gente? Graça. Todo dia ele trabalha para provocar isso. Que nem aquelas pessoas assim, que esquecem que tem um de testemunho, esquecem que tem embaraço, esquecem que tem a tentação, esquecem que tem qualquer coisa que pode vir a desanimar. Vamos supor que a pessoa está lá no trânsito. Aí acontece um problema no trânsito, as pessoas não gostam quando um carro fecha o outro, né? E a pessoa sai e vai atrás, não vai? O resultado geralmente acaba em morte. Geralmente. Porque não gosta daquilo que aconteceu, fica com raiva, né? Coisinha de nada. Fechou, não é coisa de nada, mas poderia ser um acidente, mas nem que aconteceu o acidente. E aí a pessoa vai virada, sangue sobe, aí vai atrás da outra para tirar limpo e discute, e muitas vezes é crente que faz isso. O pastor uma vez fez isso. Ele não gostou do que aconteceu, e o carro lá, com o motorista, ele ficou indignado, irado, tirou os olhos do Senhor. Ele tirou os olhos de Jesus em fração de segundos. Aí ele disse assim, depois ele se arrependeu, claro, né? Ele disse assim, que lembrou que no carro tinha um pé de cabra. Ele falou, eu vou atrás, só. E ele foi atrás. Vai atrás do outro motorista para tirar ali. Ele falou assim, se ele fizer alguma coisa, vou descer o pé de cabra. Irmão. Por que as pessoas fazem isso? Porque tiramos os olhos do Senhor. Jesus trata comigo aqui, me ajuda aqui, porque senão eu vou lá e vou fazer isso mesmo. Não deixa dele eu ir, Senhor. Poderia ter matado aquele homem, aquele pé de cabra, né, porque ele era de ferro. Ou ele poderia ser surpreendido antes para poder outra coisa não podia acontecer, porque ele tirou os olhos do Senhor. Esqueceu que tem nuvem de testemunho, esqueceu que tem embaraço, esqueceu que tem pecado. Nesse caminho para ele agora, de olhar e caminhar para Jesus, nessa jornada tem todo esse desafio. E isso é para a gente olhar e pensar, eu tenho que perseverar numa vida com Cristo. Amém, Jesus. Ter a mente de Cristo, ter o coração de Jesus, para eu não ficar fazendo o que é da minha vontade, mas ser direcionada pelo Senhor, ser direcionado pelo Senhor. E a palavra diz, olha, você e eu, nós temos uma carreira a percorrer. Nós não estamos nessa terra em vão, nem de por acaso, mas nós estamos com um propósito.
Temos uma carreira para percorrer, mas vai só percorrer? Não. A gente tem que almejar, alcançar esse final dessa carreira. Por isso não pode tirar os olhos assim. Verdade, meu Deus. Porque quem tira, às vezes no último minutinho da vida, tira os olhos do Senhor, né? Quando vê, pronto. Um jovem era cheio da glória, cheio do poder. E um dia, tudo que eu falo aqui é verdade, tá? Não é parábola, não. Esse jovem, a gente sempre ia nas vigílias e achava sempre ele nas vigílias. Ele e o outro irmão. Eram dois jovens. Pensa naquela pessoa que ninguém consegue falar nada, que só ele dá glória. Glória para lá, glória para cá, aqueles dois. Ele ficava até chateado que ele não podia dar os glórias da gente, tanto que eles cobriam as nossas glórias. Tão alto que era. Aí ele se afastou do caminho do Senhor, tirou os olhos de Jesus. Aí ficou um tempo fora, voltou para a igreja, começou a glória de novo, o povo recebeu a chama, levantou de novo. E aí eu estava nessa igreja, no dia dele, mas ele levou até a camisa dele para mostrar que aconteceu um problema e ele foi alvo. Ele foi alvo, né, de uma arma de fogo. E a camisa dele estava com vários furos. E ele não tinha levado. Esse projeto daquele tinha alcançado a vida dele. E aquela noite foi maravilhosa, a igreja glorificou todo o Senhor. E ele, a gente viu que ele rapaz tão de pé, tão firme. Mas por pouco tempo, porque depois ele tirou de novo os olhos do Senhor. E aí, você sabe que o Senhor estava. E ele foi afundando cada vez mais, cada vez mais. Aí um dia ele estava na frente da igreja que ele fazia parte. A vida toda torta. E os jovens daquela igreja viram ele e foram saíram no meio do culto e foram até ele e falaram para ele: hoje é noite de você voltar para Jesus. Você está aqui em frente com a igreja, o culto está acontecendo, entra aqui e volta para o Senhor. Faz aliança de novo com Deus. Você sabe que Ele é Deus de amor, Ele te perdoa. E falaram, insistiram ali com ele, quase 9 horas da noite. Aí sabe qual foi a resposta? Ele disse: eu estou assim porque eu quero. E a hora que eu desejar voltar para sair disso aqui, eu volto para Jesus. A hora que eu quiser, imediatamente eu volto para Jesus. Sem dificuldade para mim. O Jota tá bom, não é vontade não. E aí eles foram embora, entraram para o culto. Meia hora depois, às 9h30 da noite, não tão longe daquela igreja, estava lá a notícia: aquele jovem tinha morrido. Porque tirou os olhos do Senhor e não quis voltar com os olhos dele nunca mais para o Senhor. Estuda a história do povo. Toda a vida que eu fiz, eu falo: uma de gente estava cheia do Espírito Santo da igreja, que amava Jesus como você ama, como eu amo, como lia a Bíblia até mais do que nós, talvez, orava até mais do que nós, mas tirou os olhos do Senhor por uma, por duas, ou quem sabe 3 vezes. E ali 9h30, 30 minutos depois daquela fala dele, já não tinha mais vida. Foi tirada a vida dele. Então, o risco que a gente corre nessa jornada é muito alto para tirar os olhos do Senhor. E o diabo está trabalhando para fazer isso com todas as pessoas. Não é com essa história que eu estou te contando, ou com uma outra que a gente já ouviu dizer. É com todas as pessoas. Com a minha vida, com a sua vida. Então, a gente não pode baixar a guarda. Não pode deixar de perseverar. E a Bíblia diz no Apocalipse que nós devemos guardar a coroa. Guarda o que tem, guarda a tua coroa. Ser fiel até o fim, para que ninguém tome a sua coroa. Se tem essas orientações, é porque tem alguém pelejando para tomar a sua coroa. E a minha coroa também. Preocupe-se em colocar pedras nessa coroa.
Enquanto nós estamos aqui cultuando, tem uma pedrinha sendo acrescentada. Enquanto nós oramos lá na nossa casa, ninguém está vendo, tem outra pedrinha sendo acrescentada. Enquanto nós falamos para o desviado, para quem nunca teve Jesus, tem ali uma pedrinha sendo acrescentada. Enquanto nós perseveramos em meio a tanta tormenta e tribulação, tem outra pedrinha sendo acrescentada. Eu prefiro me preocupar com a minha coroa. Minha preocupação é quando ela for me entregue, ela esteja tão cheia de pedra que eu não vou aguentar nem ficar em pé. Vou ter que sentar para pegar minha coroa, porque eu vou ficar segurando minha cabeça assim, de tão pesado que vai ser minha coroa. É a minha preocupação. Porque enquanto eu faço tudo que eu quero fazer, Ele vai acrescentando as nossas recompensas, que agora a gente não veja as mal, a gente vai cumprir. Não tire os olhos do Senhor. Ao que vencer, diz o Senhor. Ao que vencer, dar-lhe-ei a coroa da vida. E para esse que vai vencer, ele persevera. É esse que tem os olhos do Senhor. É esse que não abre mão. É esse que tem toda a certeza de quem é Jesus na vida dele. Mas como é que eu faço na hora de dificuldade? Persevera, porque Jesus falou: tem comando. Vai ter dificuldade nessa vida. Mas eu preciso. As aflições você também vencerá. Persevera. As aflições podem ser grandes, mas Deus é maior do que todas elas. Porque senão não seria Deus. Não seria o Senhor se não fosse maior do que tudo aquilo que a gente apresenta para Ele. Ele é soberano. E Paulo diz assim, eu quero terminar falando para você a palavra de Romanos 8:39. Diz assim: nem altura, nem fome, nem peste, nem nudez, nem a espada, nem a profundidade, nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus é o nosso modelo de vencedor, suportou a oposição, a afronta, a acusação, tantas provações que ele passou, mas o Pai o exaltou, ele deu nome acima de todo nome, porque ele perseverou. Então, persevera, fica firme, segurando nas mãos do Senhor, somente olhando para Ele. E não olhe para mais nada. Convite sempre vai ter. Não estou dizendo que não tem. Sempre vai ter. Mas a gente também tem o direito de escolher. A decisão de escolher. Eu decido andar no nosso firmemente para Ele. Por quê? Porque Ele é autor da fé, que mora, que habita em mim, habita em você. Jesus é o autor. Ele é o consumador dessa fé. Então, Ele vai consumir isso em nós, desde que Ele esteja dentro do nosso coração. E a gente esteja com Ele impregnado na nossa mente, todo o nosso ser. Começa em Jesus, termina em Jesus. Tudo passa por Jesus. Se algo tem tentado fazer alguma coisa para tirar os nossos olhos, nessa noite já caiu por terra. Amém. Pelo poder da palavra, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé. Vamos orar ao Senhor. Nós vamos fazer 2 palavras de oração. Amor, glória ao nosso Deus. Glória ao Deus. Glória em minhas intercessores que estão orando. Em nome de Jesus. E a irmã Giovana possa estar intercedendo por nós. Coloque sua vida. Se tem alguma coisa importante para aquecer, tanto no Senhor. Se tem alguém que você está representando a sua casa, está enfraquecido, está enfraquecido, ponha diante do Senhor. Deus de poder e glória, nesse momento, Senhor, com essa palavra liberada sobre nossas vidas, nós queremos render a Ti, Senhor, ao Teu amor, reconhecendo a total dependência que nós temos de Ti, por isso nós estamos aqui nesse lugar, Senhor. Obrigado por nos trazer aqui, Espírito Santo de Deus. Paizinho querido, nós colocamos a nossa vida, Senhor, no Teu altar, reconhecendo, Senhor amado, se temos pecado, se temos falhado, se temos pensado em desistir, desanimar, estamos enfraquecidos, Senhor. Nós te pedimos, alcança-nos nessa noite, Senhor, que essa palavra liberada de misericórdia, de ânimo, Senhor, ela seja impactante em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Paizinho querido, eu te peço, tira de nós todo conformismo, todo comodismo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ânimo,
Se o nosso pecado está sempre diante de nós, contra ti nós temos pecado, Senhor. E nós pedimos nessa hora, em nome de Jesus, não olha para os nossos pecados, Senhor, mas nos conduz a ter uma vida, Senhor, de intimidade com o Senhor. Intimidade, Senhor Deus, em nome de Jesus, para que o Espírito Santo nos convença daquilo que é mal diante dos teus olhos, para que nós possamos nos consertar, nos arrepender, Senhor, confessar diante de ti a nossa culpa, o nosso pecado, as nossas transgressões, iniquidades, para que o Senhor possa nos lavar, nos limpar, nos purificar, Senhor, em nome de Jesus, de todo o pecado, de toda a injustiça, que nós possamos confessar diante do Senhor todos os dias os nossos erros, para que possamos alcançar o perdão, para que alcancemos a misericórdia, meu Pai, que possamos ter misericórdia do nosso próximo. Errou, Senhor, que pensou, agiu de má fé contra as nossas vidas, que possamos liberar perdão para aqueles que nos ofenderam, Senhor, em nome de Jesus. Nos dá um coração, Senhor Deus, semelhante ao teu, disposto a te obedecer, disposto a cumprir com o teu querer, com a tua vontade, porque a tua palavra diz que a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Nos ensina, Senhor, a ser como o Senhor, meu Pai, a ter um coração humilde, arrependido, Senhor, em nome de Jesus, e que possamos liberar aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos feriram, meu Pai, em nome de Jesus, que nós não venhamos carregar peso que não nos pertence, meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos e clamamos a Ti pelo Teu fardo, o Teu fardo que é leve, que é suave para as nossas vidas, em nome de Jesus. Paizinho querido, que nós possamos tomar posse daquilo que o Senhor tem entregado a nós, das palavras, das promessas, Senhor, em nome de Jesus, que nós não venhamos nos esquecer daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, meu Deus, no nome de Jesus. Nós entregamos nossas vidas, entregamos nossos lares, nossas famílias diante do Senhor, pedindo que onde há, Senhor, destruição, meu Pai, que o Teu Espírito tenha liberdade para entrar, para restaurar, para transformar, para libertar, Senhor, de cadeias, de prisões, Senhor, em nome de Jesus. Limpa, purifica com o Teu sangue, meu Pai, em nome de Jesus, porque nós cremos, Senhor Deus, que no Teu nome há poder para dissipar as trevas, Senhor, em nome de Jesus. Paizinho querido, que o Senhor tenha liberdade, Senhor, para agir dentro do nosso lar com a Tua presença santa e poderosa. Se manifeste em nosso meio, Senhor Deus, através da Tua palavra. Continua falando conosco, nos alinhando com o Teu querer, com a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Paizinho querido, olha pelos enfermos nessa hora, Senhor, em nome de Jesus. A Tua palavra diz, Senhor, que é o Senhor que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. A Tua palavra diz, Senhor Deus, que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ti, e pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. Pedimos ao Senhor que visite os hospitais, que visite as UTIs, que visite as UTIs neonatais, ou visita com a Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Leva a cura, leva a salvação, meu Pai, aqueles que carecem nesse momento de Ti, Paizinho querido. Afofa a cama dos Teus filhos no leito de dor agora, Senhor, em nome de Jesus. Eu peço por todos os Teus pequeninos, que possa ser guardado, protegido pelo Senhor, em nome de Jesus. Olha pelos idosos, Senhor, que foram abandonados pelos Seus filhos, meu Deus. Tem de misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Abraça, afaga, Senhor, esses corações que se encontram entristecidos, magoados, meu Pai, que se sentem, Senhor Deus, em nome de Jesus, inferiores, Senhor. Tem misericórdia, entra com as Tuas providências, traz o Teu abraço, o Teu afago, Senhor, em nome de Jesus, a esses corações.
levando a cura, meu Pai, no nome poderoso de Jesus. Nós entregamos tudo nas tuas mãos de poder e glória, confiando e crendo. Já oramos agradecendo ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor ouve a nossa oração. Quando clamamos a Ti, o Senhor inclina os seus ouvidos, Senhor, à nossa oração, a oração feita nesse lugar. E nós glorificamos e exaltamos o Teu nome, entregamos tudo nas Tuas mãos nessa hora, no nome de Jesus, te agradecendo pela essa rica oportunidade que temos de estar na Tua casa, de ter o livre acesso, de estarmos na Tua presença, meu Pai, que é um grande privilégio e que nós possamos, Senhor Deus, sermos gratos ao Senhor por esse grande privilégio. No nome de Jesus é que oramos, entregamos tudo nas Tuas mãos poderosas, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos chegando ao final desse trabalho. Você vai para casa na fé, na perseverança, acreditando, né, nesse Deus que é o Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus de Amém. Pai, nós adoramos o Teu nome, agradecidos, exaltados são todos os dias, Jesus, em nossas vidas. Pai, obrigada, Senhor, e eu concordo, Senhor, com as orações das Tuas filhas, a nosso respeito e de outras causas também. Senhor, que o Senhor possa continuar selando a nossa vida com o Espírito Santo, Pai, marcando a nossa vida com o sangue de Jesus, Senhor, o sangue de Jesus, Senhor da glória. Pai, nós te pedimos, Senhor, nos despeça em paz para os nossos lares. O restante dessa noite seja muito abençoado para cada um de nós. Pai, nós voltamos para nossos lares, Senhor, envia os seus anjos para irem conosco. Senhor, céu nossa vida, cobrindo a nossa vida com o Teu Espírito, Senhor, para a Tua armadura em todas as áreas da tua igreja. Pai, onde houver embaraço, tira, Senhor. Arranca os impedimentos da vitória. Pai, nós oramos e pedimos o restante de semana cheio da Tua glória, cheio do Teu poder e da Tua presença. Pai, continue guardando as famílias aqui representadas, que a luz de Jesus em nós possa brilhar para onde, na nossa casa, no trabalho, onde a gente estiver, Senhor. Pai querido, nós pedimos que a graça de Jesus seja conosco, o amor de Deus Pai seja também sobre a igreja, a comunhão e a consolação do Espírito Santo nos acompanhe todos os dias, em todos os lugares, em nome do